Muito bem, bem-vindos, painel Soberania e Infraestrutura Digital. Arimateia, a palavra é toda sua. Boa tarde, pessoal. Como? Não escutei. Boa tarde. Isso aí. Vamos precisar fazer alguma dinâmica para a gente acordar ou não? Contar umas piadas. É, exato. Já contamos agora. Bom, pessoal, queria agradecer meus amigos Gadelha e Matheus, que estão aqui com a gente, falar um pouco de soberania. A gente tem visto esse assunto em pauta recentemente. Ele está cada vez mais latente, e a pergunta que eu quero começar fazendo para você, Matheus, é por que esse assunto está tão em voga? Porque a gente fala tanto sobre isso agora. É algo tão importante, mas por que agora a gente está dando essa importância toda? Primeiramente, obrigado, Arimateia, Gadelha, meu companheiro de painel. Boa tarde a todos. Agradecer ao JX mais uma vez pelo convite e parabenizar pelo evento. A soberania digital é um assunto que tem cada vez mais estado em pauta, principalmente em fóruns como esse, porque se a gente fizer der um passo atrás de alguns anos, cerca de 10 anos no máximo, a gente não discutia soberania digital. Todos os nossos dados, os dados do Poder Judiciário, estavam dentro de casa. Ainda que tivéssemos já sistemas de processo eletrônico, estava tudo rodando em ambiente on-premise, dentro de casa. E, obviamente, com o tempo foi acontecendo um movimento muito natural, necessário, de começarmos a levar esses ambientes para a nuvem e contratarmos isso de provedores em ambientes de nuvem pública e que, obviamente, a gente deixou de ter a gestão física desses dados. Era um data center que não estava mais dentro de casa. E, obviamente, isso iniciou um debate, claro, a partir de uma preocupação de quem está custodiando esses dados do Poder Judiciário, como eles estão tratando esses dados. Nesse meio do caminho todo, veio a Lei Geral de Proteção de Dados, que aumentou essa preocupação, dados de pessoas, dados de processos sigilosos, como isso está sendo gerenciado se não está conosco mais. Então, de fato, a discussão é muito relevante, muito importante, mas ela é muito complexa também. O judiciário, hoje, gera e consome uma infinidade de dados. Nós estamos falando de exabytes gerados, pensando no Poder Judiciário do país como um todo. A infraestrutura necessária para processar, armazenar, disponibilizar com segurança e com a velocidade necessária é muito cara. E há que se ter um dinamismo muito grande em cima dessa infraestrutura. E, inevitavelmente, a gente precisa reconhecer que a gente não é tão dinâmico quanto o mercado. A gente precisa licitar, a gente tem uma série de questões, a gente tem a dificuldade do poder público de fazer frente a esses desafios. Então, contar com o mercado é a saída que se apresenta num cenário tão dinâmico e tão desafiador. Então, eu entendo que a discussão ela tem que ser pautada não só no pensamento da soberania e de, talvez, procurarmos formas de trazer isso para dentro de casa de novo, mas a gente começar a pensar nos mecanismos que os órgãos públicos podem ter para se proteger. Então, marcos regulatórios dos mais diversos, a própria Lei Geral de Proteção de Dados é uma delas, são fundamentais para que a gente consiga ter mais ferramentas de controle. E aí entra um outro ponto também que eu acho muito importante, a gente precisa cada vez mais debater isso, e entre os tribunais, porque nossas dores são rigorosamente as mesmas, a gente precisa pensar em como criar mecanismos contratuais que nos preservem. Eu tenho certeza que a maioria dos tribunais aqui utilizam serviços de provimento de infraestrutura em nuvem e que não necessariamente o nosso contrato é com o provedor. A gente utiliza companhias públicas de processamento de dados, como o Serpro, lá em Minas a gente tem também a Prodenge, e a gente utiliza mecanismos da AWS, da OCI, do Oracle, ou da Microsoft, mas às vezes sem ter contrato com esses provedores. Nosso contrato é com uma empresa pública, e que não necessariamente nos dá os mecanismos contratuais, os gatilhos necessários para a gente conseguir impor algum tipo de controle mais rígido e para que não nos fuja
a criticidade deste zelo. A gente precisa ter controles mais rigorosos, maior governança sobre esses dados. Porque, de fato, esse é o tesouro do judiciário, né? Esse é o coração do que a gente faz. São os dados necessários para a prestação jurisdicional. E nós, né, da área de tecnologia da informação, sempre fomos desde que começamos a digitalizar processos, até o processo eletrônico, viramos os custodiantes desses dados. Mas a gente agora começa a delegar isso para um terceiro. E se a gente começa a pensar que não necessariamente eu tenho nem contrato com esse terceiro, os SLAs, que eventualmente estão no contrato que eu tenho com uma PROD, não são aplicáveis ao terceiro e ao que de fato custodia os dados, e se muito eu tenho uma oferta privada, que por mais que seja vinculativa de uma série de controles, de uma série de amarras, ela não tem a força de um contrato. Então, acho que essa discussão, Arimateia e Gadelha, ela chega num momento muito oportuno, e eu acho que é a primeira vez que eu ouço falar, e vou a muitos eventos do JX já há muito tempo, há muitos anos, mas acho que é a primeira vez que eu vejo na pauta a discussão da soberania digital. Posso estar enganado de já ter tido em algum outro, mas que eu participo é a primeira vez. E acho que o momento é muito oportuno, porque a gente começa a delegar cada vez mais o coração do judiciário, repito, que são os nossos dados, a terceiros. Então, a gente precisa saber exatamente como isso está sendo cuidado, né? Eu não vou me alongar muito mais para a gente aumentar a discussão, dado o nosso tempo também, mas acho que essa é uma preocupação que eu tenho de como é que a gente controla, quem controla os nossos dados. Eu acho até fazer uma enquete aqui. Quem que é de instituição que tem um serviço em nuvem, algum provedor pode levantar a mão aqui, por favor, só para a gente avaliar se tem quem usa. Ali no final, tem mais alguém aqui na frente? Então, outro tribunal. Então, várias instituições já estão usando serviços em nuvem pelas mais diversas necessidades. Por que aconteceu isso, Gadelha? Por que você acha que esse movimento também, e esse movimento, o uso de fato, como o Matheus falou, de cada vez mais da necessidade de adotar essas tecnologias com esses provedores, é que está trazendo para a pauta essa discussão, essa preocupação agora que não existia antes? Boa tarde a todos e a todas. A questão é um pouco mais complexa do que o colega disse, o Matheus, né? Ele atacou duas camadas, a camada de usuário com software e a camada de dados. Mas a gente tem uma maior complexidade e hoje o judiciário está sentindo isso. Por exemplo, nós estamos querendo comprar computador, pagamos, a última licitação, 8.400 e poucos no mini PC, hoje, 18.000, se você quiser comprar, né? E por quê? Né? Os insumos estão aumentando. Aí você tem o device, que é muito importante para você fazer a transformação digital, né? Porque para você acessar os serviços digitais você precisa disso. Depois, se você vai descer para a camada de dados, aí você encontra os grandes players de nuvem, né? E hoje a gente, né, eu estava até mostrando para o colega Matheus, há uma estimativa que 60% dos dados institucionais no Brasil esteja na nuvem, né? E até mesmo fora do Brasil. Mas, se você for descer ainda mais a cadeia, a gente tem uma grande reestruturação na infraestrutura de tecnologia no mundo, e muito por conta da questão de geopolítica, né, e da importância que os chips faz essa vai ditar o depois da Segunda Guerra Mundial, a gente fala muito de soberania territorial e ela é atingida com uso militar, é o caso que acontece hoje da Rússia invadindo a Ucrânia, por exemplo, mas a gente tem uma guerra comercial que está rolando, né, com embargos, por exemplo, hoje praticamente 100% dos chips de alto processamento da Apple e da NVIDIA são produzidos pela TSMC, uma empresa de Taiwan, né? Esses chips são 3 nanômetros, 2 nanômetros, e ou seja, os Estados Unidos é totalmente dependente, a Apple e a NVIDIA, de uma empresa tailandesa, né? Que existe um risco de uma guerra, né, da China anexar Taiwan. Se faz isso, como é que fica o mundo em questão de dispositivos, né? Nós tivemos, ultimamente, um consumo de memória
um aumento de 12%, a indústria conseguiu subir 5%. Né? Tem uma defasagem de 7%. A gente está vendo que as empresas não estão conseguindo entregar equipamento de microinformática porque a cadeia lá embaixo não consegue entregar. Né? E esse 7%, se nós formos representar em dispositivos móveis, dá em torno de 160 milhões de smartphone, por exemplo, o déficit com o uso de memória. E aí você tem outra preocupação, por exemplo, a TSMC, apesar dela fornecer esses chips, né, que gerem inteligência, ela tem outra dependência. 57% do wafer de silício vem do Japão, do mundo inteiro. Então, você tem um movimento da TSMC sendo implantada nos Estados Unidos, mas a demanda dos Estados Unidos para o chip ela é 35% mundial. A TSMC produz dentro dos Estados Unidos hoje 5%. Então, a gente tem um déficit muito grande. Né? Aí, se você vai subindo essa cadeia, aí a gente tem ali a questão dos data centers. Né? Então, a gente, até esses tempos, até 2022, antes da ChatGPT, a gente tinha esses data centers processando muito próximo dos usuários, né, por questão de latência. Agora, há uma movimentação dos data centers para próximo de onde tem energia elétrica, porque eu preciso processar o tempo todo, 24 horas, mas já tem uma mudança de estratégia de novo, porque 70% do uso é pela inferência, ou seja, eu tenho que deslocar para mais próximo do usuário, e só 30% para treinamento. Né? E, assim, subindo ainda mais a cadeia, você tem o Brasil. Como é que o Brasil está nisso? E como é que o judiciário está nisso? O judiciário precisa de política pública do executivo, entendeu? Para quebrar essa nossa dependência, né, dos players internacionais. E, assim, a TSMC produz chips de 2 nanômetros, aí veio agora, os Estados Unidos fez um alto investimento com Action Chip, ressurgiu a Intel agora com chip de 1.8, melhor. Aí a TSMC vai responder com 1.6 nanômetro, entendeu? Mas os Estados Unidos já começa a dar uma reagida nesse sentido. E onde está o Brasil nisso? E a gente fica dependente de players internacional. Né? E aí a gente estava conversando mais cedo sobre a preocupação de como vamos ficar independentes para ter realmente uma soberania de infraestrutura para que a gente não seja dependente de outras, né? E a nossa transformação digital não seja afetada. Como você enxerga isso, Matheus? Você enxerga que nós estamos perto desse cenário, onde a gente consiga, de fato, ter essa soberania, sem depender tanto de outras empresas? Qual que é a sua opinião? Eu acho que não. A gente não está perto de deixar de depender. É nisso que o Gadelha estava dizendo, principalmente com relação a equipamentos, a hardware, eu acho que a gente está mais longe ainda. Né? Eu acho que, no entanto, a gente tem bons experimentos nacionais no que diz respeito, principalmente à inteligência artificial. A gente tem alguns cenários em que o Brasil já começa, e o judiciário vem puxando isso também um pouco, a fazer experimentos processando todos esses dados em LLM, mas dentro do Brasil. Inclusive, é oportuno colocar, tem um conceito que vem cada vez mais sendo difundido também, que é o de colonialismo de dados. E esse novo colonialismo, de fato, faz sentido, porque se antes a gente mandava para Portugal pau-brasil, agora a gente manda para as big techs dados nossos. E com um agravante, a gente paga por isso. Então, a gente passa todos os nossos dados para grandes empresas, a gente paga muito caro e eles usam esses nossos dados para ganhar mais dinheiro. Né? Então, eu acho que é importante a gente ver algumas iniciativas, como o STF contratou equipamento com GPU para processar LLM dentro de casa. Né? E há um produto deles, o Victor, que mantém em território brasileiro, um data center do STF, todos os seus dados, tudo que está sendo processado, toda aquela inteligência. A nossa colega Liriane, do Mato Grosso do Sul, estava dizendo ontem que o TJ do Mato Grosso acabou de comprar um equipamento também com GPU, NVIDIA, para processar as suas soluções de inteligência artificial. E dizendo, inclusive, que ficou muito feliz e aliviada quando o equipamento chegou, e chegou agora em março.
de 2026, porque ela comprou justamente nessa virada, nessa janela do spike de preços em razão de memória, né? Que está tudo muito mais caro. Na linha até do que o Gadelha estava dizendo, e aí só um dado aqui, um exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fez no final do ano passado 2 licitações, uma para computadores, né, para desktop, e uma para notebooks. As 2 empresas, os 2 fornecedores, Lenovo e Drive A, nos enviaram agora pedidos de reequilíbrio, com um aumento no valor de cerca de 70%. Então, esse é mais um desafio do poder público, enfim, que nós vamos precisar enfrentar muito a partir de agora. Mas quando esses órgãos, e tem mais alguns bons exemplos também dentro do judiciário, começam a investir em equipamento para processar isso dentro de casa, eu acho que a gente já vai ter, num espaço de tempo curto, alguns resultados dessas iniciativas que vão poder gerar reflexões mais avançadas. A gente avaliar o ROI destes investimentos é muito importante para a gente entender e tentar equilibrar, fazer o trade-off desses 2 lados. Porque se eu compro um equipamento com GPU, NVIDIA, para rodar LLM dentro de casa e pago 24 milhões de reais, acho que foi em torno disso que o Mato Grosso do Sul investiu. Por quanto tempo e com que capacidade eu consigo rodar tudo que eu tenho de demanda dentro de um equipamento como esse? Lembrando que a gente está nos primeiros passos apenas do uso de inteligência artificial. As soluções que estão rodando nos nossos tribunais ainda são muito embrionárias. Esse uso, inevitavelmente, num intervalo de tempo muito curto, vai crescer, e aí sim a gente pode usar a palavra sem medo de errar, exponencialmente. Exponencialmente, como a gente viu com o Thiago Matos aqui hoje, né? Então, de repente, eu vou fazer esse investimento de 24 milhões com equipamento caro, que não é trivial trazer para cá, e daqui a quanto tempo eu vou precisar comprar outro? Se eu contrato isso como serviço, em comparação, eu não tenho limites. Meu limite é só orçamentário, né? Óbvio que entra aqui toda uma discussão de FinOps, e a gente tem que ajustar esses parafusos muito bem para não gastar mais do que a gente consome, mas eu não tenho essa limitação. A minha limitação não está na caixa. A minha limitação passa a estar no meu orçamento. Então, nos dá muita flexibilidade, mas acende o debate da soberania. Esses dados não estão aqui dentro. Então, reforço esse entendimento de que precisamos, e o JX, sem sombra de dúvida, é o fórum perfeito para a gente trazer essa discussão nas diversas esferas do ecossistema de justiça, justiça estadual, justiça federal, justiça do trabalho, ministérios públicos, defensorias, para a gente entender, de fato, quais são os próximos passos seguros para a gente caminhar, né? Tem uma iniciativa recente do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação com o governo do estado do Piauí. Eles desenvolveram uma solução, o governo do Piauí desenvolveu e o Ministério agora acampou e está investindo bastante, que chama Soberania, que é uma solução de IA 100% construída pelo governo do estado do Piauí, um motor próprio de LLM que eles construíram 100% em português, e eles já implementaram com esse motor ferramentas e serviços para a sociedade, como CNH digital, boletim de ocorrência digital via WhatsApp, 100% processada e mantida em português e território nacional. Então, acho que essas iniciativas todas, em que pese serem incipientes e tudo ainda muito embrionário, são elas que vão nos alimentar de informações para que daqui a pouco a gente consiga enxergar com mais clareza para onde está o norte. E aí talvez a gente consiga responder a sua pergunta. A gente vai conseguir, em algum momento do futuro, de fato ter soberania, 100% de soberania sobre os nossos dados, e mais até do que se a gente vai conseguir. A gente vai querer ter soberania? Né? Se eu tenho marcos regulatórios, normativos, leis rígidas e que nos preservem quanto à titularidade, à salvaguarda desses dados. Se a gente tem contratos bem feitos, que nos garantem gatilhos com SLA, com transparência, com governança sobre o provimento desses serviços. E, se numa terceira perna, né, além dos normativos e dos contratos, a gente tem a segurança tecnológica de
criptografia sobre esses dados, anonimização dos dados pessoais, para que a gente tenha um pouquinho mais de confiança de que esses dados não serão descobertos e utilizados por outros órgãos, por outras empresas e outros governos, eventualmente. Acho que talvez a gente consiga tomar essa decisão com mais segurança e responder essa pergunta. Mas isso não é por agora ainda. Perfeito. E tem várias questões envolvidas, né? Não é só a questão de ter ou não ter a soberania, mas também é o quanto que esse pensamento ele pode ser limitante para a inovação. O fato é que você pode hoje, pensando no modelo de contratação de serviço como você trouxe, você pode fazer um investimento de uma vez só, investimentos milionários também, diga-se de passagem. Então, comprar hoje uma máquina com poder de processamento, com GPUs, para colocar dentro de casa, são investimentos milionários, pensando numa demanda crescente, que você não usa nesse momento. Eu sempre gosto de usar um exemplo, e a provocação que a gente estava conversando que eu ia fazer agora é essa. Você vai comprar um storage, você compra ele para 5 anos, pelo menos ali 5, 6 anos, que é o período de vida do equipamento. Vou botar 5 anos para facilitar a conta. Então, esse equipamento tem que durar 5 anos. Você já compra ele com a capacidade de armazenamento ali para fazendo o cálculo. Que a cada ano você vai crescendo, então, no primeiro ano você está usando 20% ali do armazenamento, 80% ocioso, você já pagou. Daqui no segundo ano, você está usando 40%, 60% ocioso. Tem um custo da ociosidade, tem um custo do dinheiro que já foi investido. Então, também é uma reflexão que a gente tem que fazer. O modelo atual, por mais complexo que ele seja, ele te permite pagar pelo uso e traz uma consciência que não existe hoje. A consciência é: preciso comprar um data center, preciso comprar equipamentos novos, vou investir 40, 50, 100 milhões de reais para equipamentos que vão ficar ociosos durante 3, 4, 5 anos. E se você me permite um complemento, você citou storage. Para espaço de armazenamento, a gente consegue alguma matemática um pouco mais confiável de crescimento vegetativo da minha base, né? Com base com o que eu tenho de acervo, distribuição média e o quanto essa minha base cresce, e eu consigo fazer um planejamento um pouco mais assertivo para aquisição de storage. Quando a gente estava falando de inteligência artificial, não há nenhum modelo minimamente confiável de previsão para o que eu vou precisar de infra para processar minhas ferramentas de IA. É o que o Thiago mostrou aqui mais cedo. A gente está mas muito no início da caminhada. E o que a gente vai utilizar de IA daqui a 5 anos, muito provavelmente ainda nem existe. Então, como é que eu faço um investimento de dezenas de milhões de reais no equipamento, visando esse objetivo da soberania ou da preservação maior dos dados, para um cenário tão indefinido, né? Para um cenário tão impreciso? Não é uma decisão fácil, seguramente não é uma decisão barata, mas eu acho que há uma premissa, talvez um pouco mais nessa balança, né, tênue de equilíbrio de forças, mas ela talvez seja mais relevante até do que a soberania, que é o atendimento ao cidadão. O judiciário não pode ficar refém da ausência de capacidade computacional para atender à necessidade do jurisdicionado. E aí, essa flexibilidade, o uso de nuvem nos garante. Então, aumentando a demanda, seja do cliente interno da instituição, magistrados, servidores, seja do cidadão, se eu tenho um bom contrato de provimento de serviços em nuvem, eu consigo mais agilidade, mais flexibilidade para dar o salto necessário para atender uma nova demanda ou a ampliação de uma demanda existente. Coisas que a gente, num ambiente on-premise, a gente fica um pouco mais engessado, né? Perfeito, Eder. Hoje, para você comprar uma máquina dessa, do processo de licitação até a entrega, você não vai gastar menos que 1 ano e meio ou 2, porque está com dificuldade do mercado de achar. Se você pega a GPU atual que a gente usa, a H200, e agora já vem uma nova arquitetura, que é a Ruby ou R100, né, que já evoluiu. Quando essa máquina chegar, a tecnologia já está defasada de quando você comprou. E aí você tem um manual de contabilidade, vai depreciar esse bem em 5 anos, e você tem que ficar com ele, e aí talvez a tua equipe que está treinando IA não está usando ela 100%, e você pagou por isso, né? Enquanto que na estratégia de nuvem e em 1 hora eu disponibilizo um modelo, ou menos, um modelo, qualquer modelo hoje, né? A gente usa a nuvem do Serpro também, chega no qualquer play, né? Entrega a API para o desenvolvedor, e dali você já fez uma entrega. Se você fosse comprar o processo de contratação, aí depois
o processo de entrega, que vai demorar, porque não tem, né, no Brasil, vai ter que importar. Aí você tem essa vantagem usando os contratos de nuvem, né? Perfeito. Pelo jeito, não há realmente uma fórmula mágica, é um assunto sensível, é importante quando você olha ele de forma isolada, mas, na verdade, é um pouco daquilo que a gente já conversou, que a necessidade, de fato, de ter essa segurança, essa garantia hoje, ela passa muito pela questão contratual, pelas relações, e, no final do dia, é isso que a Justiça faz, né? São as relações, as leis e tudo mais que a gente garante que a sociedade mantenha, vamos dizer assim, a confiança nas pessoas, nas empresas, e eu acho que isso é um ponto relevante. Muitas vezes, quando a gente vai falar de soberania, a gente questiona muito isso, né? Mas eu só tenho a segurança do contrato. Mas o contrato, por si só, não é um elemento forte também que dê um pouco dessa segurança para que as instituições avancem e entendam que, em prol da evolução, a gente tem, sim, que ter as balizas que estão no contrato, que garante, de certa forma, que essas grandes empresas vão garantir que esses dados estejam seguros, Matheus? Você não acha isso? Eu acho que sim. A gente precisa, sem sombra de dúvida, como eu já disse, nos ancorar em leis, né, todo esse arcabouço normativo e bons contratos. Mas sempre há uma possibilidade, por mais remota e não trivial que ela seja, e precisamos lembrar, por exemplo, nos Estados Unidos existe um instituto que chama o Cloud Act, que é uma lei federal americana que permite ao governo dos Estados Unidos exigir que qualquer empresa de tecnologia dos Estados Unidos forneça dado de qualquer cliente mediante determinação do governo americano. É claro, né, assim, isso é sempre questionado mais e colocado em pauta quando a gente está falando de questões territoriais, de rivalidades comerciais ou políticas, mas a gente está falando também nós estamos vivendo num mundo de extremismos políticos. E a gente nunca sabe em que momento uma ação mais autoritária de um governo pode demandar algo para qualquer fim, seja ele político, seja ele econômico. Então, ainda que tenhamos bons contratos, que tenhamos um bom arcabouço normativo, legal, não é uma garantia inequívoca. Tem uma máxima que sempre é utilizada, que é o seguinte: eu confio no dado que está no equipamento parafusado no meu data center. Este equipamento eu consigo assegurar de uma forma muito mais confiável que ele está aqui dentro de casa, em que pese sermos todos potencialmente vítimas de ataques cibernéticos. Mas é só para deixar claro também que segurança absoluta nunca se tem, né? Existem bons controles. E, numa gestão de riscos, aquilo que a gente eventualmente vai ter que tolerar. Riscos toleráveis. Riscos mitigáveis, riscos toleráveis, mas isso faz parte do jogo, né? Nosso trabalho é esse. Bom, obrigado, Matheus. Obrigado, Gadelha. Bom, boa tarde a vocês. Vamos iniciar aí com o próximo painel. Muito obrigado a todos. Um assunto que a gente está à disposição para continuar a conversa, que é realmente um assunto bem complexo, né? E demanda cada vez mais investimento da nossa parte em algo tão relevante. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Valeu!